Bom, este é o nosso terceiro encontro, que vem confirmar a preocupação do Departamento de História com um setor de suma importância para as demais áreas do conhecimento. Como todos sabem, contamos com o setor de filosofia e, como é de se esperar, a problemática intrínseca à filosofia, que estimula a todos, não pode permanecer confinada à sala de aula privilegiando apenas alguns programas. Daí a exigência natural de uma jornada. Uma jornada tem como objetivo apresentar novas perspectivas a temas relevantes dentro das mais diversas áreas do saber. Nesses dias, teremos a oportunidade de observar como se confluem visões opostas acerca de um mesmo tema, buscando solucioná-lo. Isso, a nosso ver, é enriquecedor, pois não só proporciona um cabedal de informações a todos os seus participantes, como também possibilita a descoberta de novos rumos para muitos. Assim, diante da possibilidade de acessarmos a novas informações acerca de um assunto relevante, acrescente-se também a oportunidade que nos oferece este encontro, em termos de contato com estudiosos de outras unidades. Uma jornada, portanto, tem como objetivo explorar um assunto sob diversos ângulos, permitindo-nos, nos dias em que transcorre, um contato estimulante para novas abordagens, além do intercâmbio com pesquisadores de outros campos, inteirando-nos de suas preocupações. Quanto à escolha do tema, procuramos buscar algo mais premente nas discussões atuais, mas que, ao mesmo tempo, não privilegiasse apenas um setor, um determinado período do pensamento filosófico. A questão do sujeito, o tema proposto, responde a essa exigência, visto que, por sua amplitude, pode ser trabalhado a partir de qualquer época. Além disso, tal tema aglutina em si as diversas correntes da filosofia, proporcionando a análise de qualquer pensador que se queira. É importante acompanhar a problemática inerente ao tema, justamente porque ele pode ser tomado como uma espécie de paradigma a orientar a estrutura de determinados estilos de pensar que marcaram época. É o caso, por exemplo, do advento da modernidade com o subjetivismo inaugurado por Descartes. A partir desse momento, inaugura-se as relações entre a razão e o sujeito, diferentemente da relação que predominava quando a autoridade da Igreja falava mais alto. Como diz Torrens em sua obra Crítica da Modernidade, acerca do advento da modernidade com Descartes, o mundo de Descartes não é nem o mundo da natureza, nem o do espírito universal. É o do homem que duvida, e nisto está separado de Deus, mas também o que só encontra apoio firme nele mesmo, por uma inversão que faz surgir o sujeito, o eu no seio do ego. O mundo da modernidade, portanto, é principiado pela interação entre o sujeito e a razão. Por isso observamos, no decorrer da modernidade, o predomínio da razão no controle das paixões, da imaginação e dos nossos desejos mais íntimos. A partir de Descartes, com o advento da ciência moderna, a razão e o controle sobre o nosso mundo interior se tornou cada vez mais crescente. Nessa perspectiva, o sujeito passa a se identificar com a razão. A subjetividade cede lugar à objetividade da ciência, passando a predominar os ditames da razão em detrimento da voz íntima da vontade e dos desejos. Mas, se com a modernidade clássica a razão passou a fé dogmática para trás, governando com o braço forte a conduta do homem, esse não poderia se manter eternamente compreendido como produto racional. Isso pode ser evidenciado com a aparição de Nietzsche no contexto do pensamento moderno. Com ele surge um pensamento antimoderno, que concentra seus ataques contra a ideia de sujeito. Então, ao pensamento, ao ser ahistórico nietzschiano, que se identificava com o ser das ideias platônicas, o logos divino, ele agora passa a se identificar com Nietzsche, com o id, com a consciência do desejo. Então, a imagem da alma do homem para Descartes, que se identificava com Deus, passa a ser habitada agora por Dioniso, a força impessoal do desejo, sexualidade, natureza do homem. Ao pensamento de Nietzsche junta-se o de Freud. Ambos combatem os temas dominantes da racionalização e da moralização, demolindo o papel central dado à consciência e substituindo-o por uma análise que parte do id, da vida que é desejo, sexualidade. Então, a partir de Nietzsche e de Freud, o indivíduo deixa de ser concebido apenas, unicamente como um ser social e passa a ser habitado, e se torna um ser de desejo habitado por forças impessoais e linguagens. Isso obriga a uma redefinição do sujeito, que era idêntico, então, a Deus, à história, à razão,
Tá? Ele passa agora a ser visto como um ser de desejo. Tá? Então veja, do sujeito definido por Descartes, a ciência moderna, passamos à sua redefinição ou reorientação, tendo como base o mundo do desejo, a sexualidade. Percebemos que o sujeito assume, com o passar do tempo, novas configurações. Então, dessa rápida exposição, em que citamos apenas alguns nomes, podemos perceber a importância do tema para a filosofia ou para as ciências humanas. A objetividade da razão, embora mantenha sua hegemonia nas ciências, não pode, após Nietzsche e Freud, negar que o indivíduo, apesar de todo aprendizado no controle de seus impulsos, consiste num ser de desejos, e a importância desse mundo na própria constituição da realidade. Mas as discussões em torno do tema conduzem inevitavelmente a um grande divisor de águas, a tão discutida questão da modernidade e pós-modernidade. Nos dias atuais, quando parece que as características que marcavam tão bem o que denominam de modernidade caem por terra, dando lugar à tão propalada pós-modernidade, a questão do sujeito volta a se impor. Dizem alguns que atualmente predominam as imagens sem consistência e que o signo ocupou o lugar do sujeito. Em outros termos, teríamos, em lugar de um sujeito, uma representação que conduz a novas representações ad infinitum, incapacitando a uma inteligência a fixar um ator para a cadeia. O mundo é visto, pois, como um signo de si mesmo. Ora, como podemos situar a subjetividade nos dias atuais, após as bandeiras erguidas de Nietzsche, Freud, Foucault, Peirce, os frankfurtianos? Ou mais, como podemos situar o sujeito diante das diversas perspectivas surgidas da reflexão ao longo da história do pensamento? Uma coisa é certa, modernidade ou pós-modernidade, a questão do sujeito percorre a história, instigando-nos a refletir sobre o tratamento que a subjetividade recebeu ao longo de seu percurso. Diante disso, acreditamos que o tema é de suma importância para todos aqueles preocupados com a evolução do pensamento. Identificar o agente que dá consistência ao produto do pensamento atualmente é tão importante, a nosso ver, como foi o advento da subjetividade cartesiana. Bom, então, nos dias que se seguem, eu espero que nós reunamos bastante informações a respeito de um tema que é bastante complexo. Tá? Eu passaria agora a palavra para o professor Kelsey, diretor da unidade. Certo. É com alegria e satisfação que mais uma vez eu me encontro numa solenidade de abertura de um evento cultural da importância deste. Este ano, felizmente, nós tivemos esta oportunidade por mais de 10 vezes, o que significa um evento por mês, pelo menos um evento por mês, desta ordem, congressos, reuniões, simpósios, cursos extracurriculares, pelo menos um evento por mês, por departamento. É assim, sob meu ponto de vista, que se faz universidade. Universidade se faz não só na sala de aula, claro que também na sala de aula, não só na graduação, não só na pós-graduação, mas se faz também através destes eventos, desta troca de informações, desta colocação de novos conhecimentos e do debate cultural, do debate científico. Recentemente nós tivemos, também organizado pela História, o Congresso da AMPU, que foi repleto, cheio de êxito. É assim que se faz universidade. Nós esperamos, no ano que vem, que cada departamento faça pelo menos, monte e desenvolva pelo menos 2 eventos culturais no ano. Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Aí nós estamos chegando perto do que é fazer universidade. Pretendemos fazer, e vamos discutir isso com a comunidade interna,
um grande evento, juntando